Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu debate, para a sua discussão, né, entre seus familiares, amigos, pessoas da sua comunidade. Nesta segunda-feira, nós vamos falar do tema das violências cometidas contra as mulheres. A escritora e pesquisadora Ana Carolina Longano está lançando o livro que se chama Para Mulheres Porcas, Mal Vestidas e Descabeladas, justamente sobre as violências cometidas contra as mulheres. E a Ana Carolina já está conosco aqui no nosso aplicativo para discorrermos sobre este assunto e sobre o lançamento do livro dela, que é pesquisadora também deste e de vários temas da sociedade, tá certo? Já já nós vamos falar com ela, mas antes tem aqui, né, as nossas dicas, os nossos apoiadores, lembrando que o Radar Paulista está todos os dias também na Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, né, levando informação, prestação de serviços, utilidade pública, pelo 740 da Rádio Trianon AM em São Paulo, também nos 810 da Rádio Universal de Santos, nos aplicativos de rádio, TuneIn e Radios.net, ainda nas redes sociais Facebook e também no Instagram, facebook.com/Renato Radar ou Radar Paulista, e também no Instagram, Renato_Albuquerque 1. Todos os dias, das 18 às 19 horas, e também no portal www.radiotrianon.com.br. Temos também os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer e obtém mais informações no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, também tudo junto. E a nossa BCC Television aqui, onde você produz, divulga seu vídeo, faz a sua reportagem, né? O seu programa institucional na grade aqui da BCC Television. É só entrar em contato, né, com a equipe super profissional da BCC, com a Luciana, com o Verão, com o Márcio, a Betânia, o Bernardo, enfim, pessoal aí sempre pronto para lhe atender. Mais informações você obtém no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dadas as dicas, nós vamos então trazer aqui, convidar para o aplicativo, para o nosso aplicativo aqui da BCC Television, a escritora e pesquisadora Ana Carolina Longano, a quem eu agradeço pela participação, desejando aí uma boa tarde, uma boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Ana Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui no Radar Paulista na TV. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou ansiosa aí pela nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, para a gente também, e acho que todos os nossos ouvintes e internautas também estão muito ansiosos para discutirem sobre este assunto, que fala justamente sobre um tema muito atual, que eu vi aqui, você coloca como violências contra a mulher, né? E aí, Ana Carolina, por que você se interessou por esse tema e por que você, então, escreve este livro? Bom, eu venho pesquisando desde a minha formação inicial na academia. Eu sou bacharela em artes cênicas pela USP, e desde lá da minha graduação, muitos anos atrás, que eu terminei em 2007, eu já tinha como foco de pesquisa corpo. E aí eu sempre fui pesquisando muito corpo como professora, porque eu também sou pedagoga. E aí depois, quando eu fui fazer o mestrado, que eu comecei em 2018, concluí em 2020, eu comecei a estudar cada vez mais corpo no ambiente pedagógico, em sala de aula, mas também estudando o corpo político e socialmente, né? A gente não tem como isolar a sala de aula do mundo onde a sala de aula está inserida. E aí, em conjunto com a teoria feminista, que é o eixo das pesquisas que eu faço, eu comecei a olhar para corpo e para corpo de mulheres.
né? Então, eu comecei a estudar essa questão dos corpos de mulheres e, ao mesmo tempo, como artista, eu comecei a focar a minha pesquisa em produzir ficções, em escrever textos em que as protagonistas fossem mulheres, meninas, porque eu tenho textos para o público adulto, para o público infantil, e que essas personagens mulheres, elas fugissem dos estereótipos das personagens mulheres que existem aí ao monte, né, na literatura. Então, que fugissem do estereótipo da heroína, da mocinha, da mulher feia e má, né, coisas que acompanham aí na literatura hegemônica esse retrato da mulher. Então eu fui através dos estudos de corpo, que daí eu fui escrevendo ficções e misturando esses dois estudos, né, um estudo acadêmico com a minha prática artística, com a literatura. Então foi dessa mistura que eu fui desenvolvendo essa pesquisa. E foi aí, através então do estudo primeiro, que era de corpo, que daí eu falei, pera, mas eu quero olhar mais especificamente essa questão do corpo das mulheres. Então foi aí que começou, não é um começo, é um começo bem antigo, na verdade, né? Sempre teve junto comigo aí. Mas e o que você descobriu nessa questão dos corpos das mulheres? O que te chamou a atenção para que você, então, escrevesse o livro? Então, e aí foi muito interessante que quando eu comecei a pensar no projeto do livro, eu não pensei que os contos seriam distópicos, né? A distopia trata de uma violência extrema, né? Sociedades onde se acontece algum tipo de violência extrema. E essa não era a minha intenção primeiro. Eu falei, eu quero escrever contos com mulheres protagonistas que fogem dessa hegemonia, desses papéis aí estereotipados de mulheres. Essa foi a minha ideia inicial. Só que conforme eu fui estudando o corpo de mulheres ao longo da história, o que eu fui vendo é que era uma história de repetidas violências. Então, desde a violência física, mental, psicológica, social, política, financeira, econômica, enfim, era muitas violências cometidas contra esses corpos. E, claro, diferentes corpos de mulheres têm diferentes violências que são aplicadas a esses diferentes corpos. Né? Então, foi isso que eu fui percebendo com os meus estudos, e aí eu fui percebendo o quanto essa violência estava presente em diferentes épocas, em diferentes séculos, em diferentes contextos, em diferentes sociedades, mas sempre estava ali uma violência muito forte relacionada aos nossos corpos. Então, foi aí que eu fui decidindo, eu falei, não, esse livro vão ser contos distópicos, porque eu não quero fugir dessa violência que não é inerente ao corpo das mulheres, é uma violência que é imposta diariamente aos corpos das mulheres. Isso que é uma coisa para mim que é muito importante, a gente separar isso, porque você é mulher, você vai sofrer violência. Não, 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 eu sou mulher, ponto. Agora, o quanto a sociedade, né, a cultura, ela vai normalizando uma violência com o corpo das mulheres. Então, foi aí que eu cheguei nessa ideia, né, nessa proposta dos contos serem distópicos, então deles apresentarem sempre violências, diferentes violências, né, desde a física, psicológica, social, como eu já disse aqui. Você pode traduzir isso de uma maneira prática para que a gente possa entender essas violências que são cometidas, quer dizer, exemplificando, inclusive, de que maneira as mulheres sofrem essas violências, sejam verbais, sejam físicas, sejam políticas, e da maneira que você discorre no livro? Claro, posso sim. Bom, a gente tem feminicídio, né? A taxa de feminicídio no Brasil, que é mulheres que morrem apenas por serem mulheres, que é uma taxa altíssima. A gente tem, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, travestis do mundo, né? O que inclui aí uma alta taxa de mulheres. As mulheres até hoje, em muitas empresas, exercendo o mesmo cargo que os homens, tendo o mesmo estudo, muitas vezes a remuneração é mais baixa. A gente sabe agora que durante a pandemia as mulheres foram as que mais sofreram esses impactos, seja por perder emprego, seja por ter o cuidado sempre atrelado à figura da mulher. Então, elas que tiveram que ficar em casa, elas que pegaram essa carga de cuidar das crianças, das pessoas mais velhas, enfim, de
de aumentar ainda mais a carga com todo mundo em casa e historicamente o trabalho de casa é relacionado à mulher. Politicamente não precisa nem se falar, né? Só a gente vê os números, os resultados, estamos aí ainda em período eleitoral, e é só a gente ver a quantidade de mulheres, por exemplo, que estão aí concorrendo ao segundo turno. Então, isso a gente, pensando que há 100 anos atrás, eram as mulheres lutando para ter direito a votar e serem votadas aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, tudo isso é uma violência. Se eu não posso participar politicamente, se eu não tenho uma chance de participar politicamente, se eu não tenho uma chance social, se eu não tenho uma chance econômica, tudo isso são violências, né? Bom, a gente sabe leis específicas para a questão de violência contra as mulheres, como o caso da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, e a gente, né, quem não conhece a história da Maria da Penha, eu sugiro que procure saber. É uma história muito violenta, muito pesada, muito triste, mas que não é única, né? Tanto é que quando a história dela, o nome, a figura dela vira uma lei, a gente pode pensar o quanto essa história se replica da violência doméstica, se replica em muitas casas, em diferentes classes. Então, são esses exemplos, né? Além de, claro, o próprio título do livro, ele é uma brincadeira com isso, né? Então, para mulheres porcas, mal vestidas e descabeladas, o quanto essas características consideradas pejorativas, elas são aplicadas a mulheres, ou ainda que falem de homens, que homem porco, o peso social que isso tem é muito diferente. Nossa, você viu a fulana toda descabelada? Nossa, não sei o que, ela vive mal arrumada. Então, é uma brincadeira, até o próprio título já começa com essa brincadeira, né, que esse tipo de humor sarcástico é uma coisa muito frequente foi no feminismo brasileiro lá atrás, assim, década de 70, as feministas eram muito debochadas, e também muitas artistas plásticas latino-americanas, nessa época também, entre 60 e 80, elas usavam isso como tática, né? Então, pegar palavras, textos, contextos em que a sociedade subestimava, violentava as mulheres e mudar isso, e inverter isso, e tirar um sarro disso, e se apropriar disso. Então, eu estava muito influenciada por isso que eu estava pesquisando, e aí eu já falei, vou brincar disso no título. Então, já me chamaram de porca, eu falei, tá bom, então eu sou porca, vamos lá, vamos brincar com isso, vai. Deixa eu te perguntar, você fala de mulheres do Brasil ou de mulheres do mundo, vamos dizer? Porque, pelo que eu observo, essa questão cultural de violência sofrida pelas mulheres não é uma questão só do Brasil. Você concorda? Você também, de alguma maneira, observa essa cultura no mundo todo? Não, isso com certeza não é restrito ao Brasil. Essa violência contra as mulheres a gente vê se repetindo, como eu disse, né, em diferentes épocas, em diferentes séculos, em diferentes culturas, em diferentes países, né? O meu estudo, ele é focado aqui no Brasil. Mas não adianta, a gente vai estudando e a gente vai sabendo, né, um pouco de coisas de outros lugares, ainda que eu não aprofunde esse estudo em outros lugares. Mas a gente sabe que existe essa violência em diferentes lugares do mundo e em diferentes níveis, né? Então, em alguns lugares essa violência é menor, e em alguns lugares ela é extremamente maior. Né? Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa que percorre em diferentes países, né? Então, isso, quando eu pensei em escrever o livro, eu queria dialogar com mulheres. Aí eu vou dizer, mulheres do Brasil, eu escrevi em português, eu estou falando com o pessoal daqui. Mas a minha ideia, aliás, até isso, a ficção e os contos distópicos, eles não se passam em um lugar conhecido assim. É uma cidade, mas eu não estou falando que é a cidade de São Paulo, por exemplo, né? Então, isso é um lugar que espacialmente eu não defino, assim, eu não localizo geograficamente e eu não localizo também temporalmente, assim, isso aconteceu em 1900 e... Não, eu deixo isso bem aberto mesmo, como essa proposta dos contos dessa distopia, desse lugar ficcional, assim, é uma cidade, é uma sociedade. Quando eu era criança, a protagonista era criança. Quando foi isso? Não sei, né? Então eu deixo isso em aberto propositalmente. E eu acho que é uma coisa que tem dado certo. Certo. A que você atribui essa questão das sociedades, né?
de uma maneira geral, porque se nós pegarmos países, mesmo os países mais desenvolvidos, eles demoraram muitos e muitos anos para, por exemplo, terem... por exemplo, eu me lembro da Margaret Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido, foi uma mudança de paradigma no mundo político universal, né? Até então nós não tínhamos uma cultura assim de uma presidente com tamanho poder, como era o caso da Dama de Ferro, como era chamada a Margaret Thatcher, que mudou esse paradigma. Ou seja, isso é bem recente, coisa de 30, 40 anos, né? Ou seja, como é que você enxerga e a que você atribui essa violência cometida contra as mulheres na sociedade de uma maneira geral? Olha só, dos meus estudos feministas, eu estudo feminismo antipatriarcal. Então, a gente considera que o patriarcado ele é o eixo dessas violências, né? O patriarcado que parte daquela ideia inicial do patriarca, né? Então, o pai que é dono da família, das pessoas, da casa, ele é dono disso, essas pessoas são propriedades dele, e a gente parte da ideia de que essa estrutura patriarcal, ela sai de casa, ela explode o ambiente doméstico e ela vai se manifestando nas leis, nas sociedades, na política. Então, tem diversos estudos de diversos feministas do Brasil, da América Latina, norte-americanas, europeias, enfim, muitos estudos que compactuam dessa ideia, né, desse patriarcado como esse eixo da violência. Então, a partir dessa ideia desse patriarca dono, é da onde vai se desenvolvendo essa ideia de uma figura que é a principal e ela que comanda as outras, que vai dominar as outras. E essa dominação se dá por violência, né? Então, é dessa ideia que se parte a isso. Bom, enfim, tem estudiosas que vão trazendo um panorama, principalmente europeu, mas do quanto isso já acontecia nessas cidades mesopotâmicas, na sociedade grega, aí depois nas sociedades europeias, no Renascimento, aí vem com a igreja, vem depois com as colônias, né, os países que são colonizados, vem essa mesma cultura patriarcal, né, e vem para cá. E então o patriarcado não é mais entendido como o patriarca dono da família, mas se expande essa ideia para algo que está percorrendo por esse eixo que está presente nas famílias, na sociedade, na economia. Então ele é uma coisa bem maior já, né? E não só aquela ideia antiga do patriarca, o pai da família. Não é mais isso, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma provocação aqui, por exemplo. A gente sabe muito bem, você diz até aqui no livro, né, que tem aqui alguns termos, sua mãe não te ensinou isso, que menina porca. Isso, na verdade, são expressões, né, que cabelo é esse? Expressões que as próprias mães utilizam, às vezes, com as suas filhas. Ou seja, contribuindo para que as filhas tenham um comportamento mais feminino, no sentido de se protegerem, se resguardarem e não serem, vamos dizer, combativas, né? Então, a minha pergunta é, até que ponto as próprias mulheres, estou colocando o exemplo das mães, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser o seu papel como mulher, a própria mulher fazendo esse papel, né, de disseminar essa questão mais de vulnerabilidade com relação ao homem e com relação à sociedade. Então, a minha pergunta é essa, por que as mulheres também se utilizam dessas expressões e não encaram a sociedade como você está aqui afirmando e que você traz no seu livro? Então, Renato, porque exatamente o patriarcado ele é uma coisa cultural, ele não é restrito a um gênero, né? Então, a gente inserida, educada, vivendo numa sociedade patriarcal, a gente vai, inclusive, replicar valores patriarcais. Não é tão fácil assim, quanto parece, quando a gente está aqui falando da teoria, a gente perceber que está inserida nisso, a gente também é uma escolha, né? Enquanto vivemos uma sociedade democrática, uma escolha de querer combater isso,
né? Então, quando o patriarcado é essa questão, inclusive cultural, estamos inseridas, somos todas inseridas nessa cultura, fomos criadas nessa cultura. Então, por mais que eu lute contra isso, às vezes eu percebo eu mesma replicando algum comportamento patriarcal. E, inclusive, isso é uma coisa que está presente no livro quando eu quis criar essas personagens, que não são personagens só legais. Não, tem personagens horrorosas aqui. No livro. Por que isso? Porque a gente está falando de pessoas, né? A gente tem que quebrar essa ideia de porque é um gênero, virou mágica, ela é maravilhosa. Não, não necessariamente. Estamos falando de pessoas. Estamos falando de combater algo que é presente, é cultural e é social, independente do gênero, independente da idade. Então, essa coisa, isso que você traz é muito importante estar presente no livro, como figuras que replicam essa violência. Não são só os homens que replicam essa violência, não são só as pessoas adultas que replicam essa violência. Então, isso está presente em algumas personagens, por exemplo, um dos meus contos preferidos, a gente acaba tendo um preferido, eu falo, nossa, é a pior personagem de todas, gente, é uma pessoa que eu acho tão errada, tão errada, tão errada, e eu adoro esse conto, né? Então, por exemplo, isso foi uma das coisas que eu fiz questão de que aparecesse no livro. Não é, todas as personagens são as boazinhas, são as maravilhosas, são as políticas e socialmente corretas. Não, isso também não quero. Não é essa a minha proposta de escrever mulheres ficcionais. Tá, eu queria, na sequência aqui do Radar Paulista na TV, nós vamos fazer um breve intervalo. Eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa personagem horrorosa aí que você disse, que é muito má, enfim, né? Se você puder dar um briefing aqui para a gente com relação a isso, eu gostaria de saber um pouquinho mais, pelo menos para a gente entender um pouco o perfil da personagem na sequência, tá? Já eu vou pedir um breve intervalo aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Já a gente retorna com o Radar Paulista na TV. Até já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje conversando com a escritora e pesquisadora Ana Carolina Longano, que está lançando o livro Para Mulheres Porcas, Mal Vestidas e Descabeladas, falando sobre as violências contra as mulheres. Bom, Ana Carolina, eu havia deixado esse questionamento no bloco anterior com relação a uma das personagens que você disse que é uma personagem que talvez não te agrade ou não agrade a estrutura das personagens aí, da média das personagens. Conta pra gente um pouco sobre essa personagem.
Bom, como eu estava falando aqui do livro, né? O livro, então, ele tá numa capa, né? Escrita para mulheres porcas, mal vestidas e descabeladas. E aí você tem que abrir esse livro, né? Para você ver o que você encontra. E quando você pega o livro não tem capa, ele está com a capa em branco, né? Então, isso é uma proposta que já tem no livro, que tem muito a ver com o eixo feminista dos meus estudos e com uma proposta relacionada às mulheres, que é dessa questão do manual, do artesanal, um saber que era muito frequente entre as mulheres, depois ele foi tirado das mulheres, quando ele começou a ser desvalorizado numa sociedade mais industrial, voltou para as mulheres, beleza, agora o artesanal é das mulheres, de novo a gente fica com o industrial, com o maquinário, né, com o tecnológico. Enfim, então tem uma valorização aqui desses saberes manuais. Então a proposta é que você faça a capa do seu livro. Fazendo a capa do seu livro, aí depois aqui dentro tem um sumário em que a gente tem algumas figuras que abrem cada um dos 10 contos. E aí você pode escolher uma dessas figuras e ir para o conto se você quiser. Você não precisa ler eles na ordem. E a personagem que eu falei, ela está aqui na página 134, nesse conto aqui, chamado Na Mosca. E ela é uma personagem que eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem coisas muito interessantes. Ela tem um humor muito debochado, parecido com o meu. Tem muitas coisas que eu acho que são semelhantes, mas eu digo que ela é uma pessoa horrorosa socialmente. Eu não vou dar um spoiler do conto, porque senão eu vou estragar o conto, mas ela faz uma resolução. Ela está muito estressada e ela precisa fazer alguma coisa para desestressar. E aí ela toma uma resolução para desestressar que é horrorosa. Eu não posso falar mais sem dar um spoiler, mas ela cria uma própria lógica para se desculpar, sabe? Então, não, eu só estou fazendo isso que é pelo bem. Não, é ótima essa minha escolha, na verdade. Veja só como eu estou sendo ótima para o mundo com essa minha escolha. Então eu adoro por isso, assim, porque eu acho uma personagem divertida né, de um jeito que fala, dos pensamentos dela que estão ali escritos, ao mesmo tempo que é uma pessoa horrorosa. Então é por isso que eu me divirto muito com essa personagem, né? Mas aí é isso, são 10 contos, então a gente tem mais do que 10 personagens mulheres diferentes, porque as mulheres são protagonistas. Mas a gente tem alguns contos que tem 2, 3, 4, enfim, que tem mais mulheres que aparecem. Então a gente tem diferentes mulheres, diferentes camadas, né? Então essa foi a minha proposta. Dentro dessa perspectiva que você coloca, né, de que as mulheres, de alguma maneira, têm que enfrentar uma situação adversa na sociedade, como é que elas devem enfrentar? E eu digo também do ponto de vista físico mesmo, né? Você pode falar também do ponto de vista psicológico, como você disse agora dessa personagem, né, que está sempre, talvez, encontrando uma justificativa para as questões que ela coloca, mas também eu digo isso pelo seguinte, o atual governo federal, por exemplo, liberou ou tem buscado a liberação das armas, né? E as mulheres, com a liberação das armas, também podem adquirir essas armas, com o objetivo até de uma defesa pessoal, por exemplo, ou aprender alguma técnica para se defender. Você concorda com esse tipo de defesa do ponto de vista até do armamento, de, às vezes, uma mulher que está sendo ameaçada pelo seu companheiro ou ameaçada numa determinada situação, até física, a busca dessa mulher por uma maneira de se defender fisicamente? Então, Renata, eu sou radicalmente contra a violência. Eu acho que a violência ela é usada para a dominação e ela não vai resolver o problema. Vamos matar todas as pessoas que... Não é assim que funciona isso, não é assim que se muda uma sociedade de uma maneira democrática e de uma maneira feminista, não é assim. É através de diálogo, é através de educação, é através de um apoio social, político que pense em proteger de verdade as pessoas, cidadãs, né? E não em fazer com que cada pessoa seja não só mais a empresária de si mesma, mas a policial de si mesma, a justiceira de si mesma. Isso não vai dar certo. Então, eu até li na semana passada, se eu não me engano, uma matéria em que dizia que nessa ideia
torta de que aí as mulheres vão pegar as armas e se defender. Não somos nós que temos que se defender, não é um problema nosso. Eu volto a repetir, é um problema social isso, não é um problema nosso. Nossa, então você que se... Não sou eu. O problema é social. E aí eu li essa matéria em que dizia, inclusive, que tinha aumentado os casos de mulheres mortas por armas, porque agora tinha mais gente podendo comprar armas, né? Então eu sou radicalmente contra a violência. Não há uma solução rápida para isso e a gente tem que parar de querer respostas simples para problemas complexos, né? Então, assim, é a longo prazo, é uma questão educacional, sim, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão da gente ir pensando como a gente educa as crianças, e quando eu falo a gente, eu sou uma mulher falando, tenho que ressaltar isso, eu não estou falando das mães, eu estou falando de todas as pessoas responsáveis por uma educação de uma criança, dentro e fora da escola, porque a educação não é só na escola, é na sociedade, o que inclui dentro de casa, mas o que inclui fora de casa também. A gente tem uma sociedade em que a gente possa denunciar as coisas que acontecem sem sermos ridicularizadas, menosprezadas, diminuídas, desconfiando do que a gente fala. Então, é um processo muito longo, assim. Volto a repetir, ele é pedagógico, ele é político, ele é social, ele é empresarial, ele é em muitos aspectos que tem que acontecer uma mudança radical, né? Porque é isso, é uma coisa cultural. Então, para você mudar uma cultura, imagina quantos anos e quanto esforço isso envolve, né? Esse tipo de ação. Então, mas a violência não é uma resposta. Não, eu não compactuo dessa ideia, eu não sou a favor de violência, e eu não estou dizendo que é fácil, tá? Porque, enfim, quando eu ando na rua e de repente eu ouço alguém que fala alguma coisa para mim sem eu ter dado o direito da pessoa dizer o que ela está pensando sobre mim, é óbvio que eu tenho vontade de partir para cima daquela pessoa. É claro que sim, eu sou um ser humano, eu fui agredida, é óbvio que a minha reação vai ser. Só que o que eu acredito é que se eu sou uma pessoa que estuda, uma pessoa racional, uma pessoa que vai refletir sobre o que está acontecendo, não é através da violência que se educa. E como pedagoga, se eu falar que é através da violência que se educa, eu estou indo contra tudo o que eu acredito, pesquiso e faço. Então, agora, não é através da violência que se resolve. Ok. Ana Carolina, a minha pergunta é a seguinte. Quando uma mulher está sendo agredida dentro da sua casa e quando ela está sofrendo algum tipo de ameaça emocional, física, psicológica, qual é o posicionamento dessa mulher? Porque é claro que eu entendo que os movimentos e que as mulheres, de uma maneira geral, unidas, podem mudar a sociedade até culturalmente, mas quando você está sofrendo individualmente uma questão, às vezes as mulheres, o que acontece? Elas sofrem anos e anos nas mãos de, às vezes, companheiros, ou às vezes até, hoje em dia, até na mão de filhos, muitas vezes, que na busca das suas necessidades, inclusive químicas, vão atrás das mães e espancam. Bom, é um retrato, às vezes, de uma sociedade atual. Qual é e qual deve ser, na sua opinião, o posicionamento dessas mulheres? Olha, eu vou bater na mesma tecla, né? É uma questão social. Quando a gente se sente protegida socialmente, a gente tem um apoio, um exemplo social, é uma das formas da gente conseguir reagir. Então, você tem informações de que tem políticas, que tem uma polícia específica para isso é fundamental. Você ter essas informações e você ter acesso a essas informações com a segurança de que você vai chegar no lugar e não vai ser ridicularizada é fundamental. A questão da renda é uma questão que as pessoas não falam, ficou lá apanhando, sim, e como é que se dá uma renda, como é que essa distribuição de uma renda numa sociedade machista e patriarcal como a nossa, quem tem os melhores empregos, quem tem mais oportunidade de levar dinheiro para casa, então tem também uma dependência financeira, né? Então é muito mais complexo e eu acho que seria leviano eu dar alguma cartilha de como agir, mas eu continuo batendo nessa tecla de que quando a gente tem as informações, quando a gente tem um apoio social, político, pessoal também, quando tem pessoas ao redor que vão trazendo, que vão te apoiar no que você, entendendo o que você está vivendo, ou desconfiando e falando, olha, qualquer coisa, estamos por aqui, isso vai ser importante. Tem até essa questão da violência,
né, que você traz essa violência, dessa mais direta, assim, que eu trago bastante num dos contos também, que chama Bom Sim. Dia Príncipe. A designer do livro é o que ela mais gosta, é o Bom Dia Príncipe, e que daí eu trago bem dessa violência bem dura, assim, bem direta mesmo, dessa violência e dessa inversão, tá bom, então agora a super violência é das mulheres, e aí? Então também fica mais um spoiler aí de mais um conto para as pessoas saberem. Sim. Agora, porque fica aí uma dúvida, né? Porque essa busca das mulheres em realmente obter o seu espaço na sociedade, às vezes dá a impressão de ser muito lenta. Você mesma disse agora que, se a gente for verificar, por exemplo, o Congresso Nacional, que acabou de ser eleito, a sua esmagadora maioria é formada por homens. E as mulheres, apesar de todos os movimentos, e olha que os movimentos feministas vêm lá dos anos 60 e tudo mais, e até antes, né? Eu quero dizer assim, os mais atuais, tá? Assim, os mais recentes, estou falando dos anos 60, 50 anos atrás, né? Os mais recentes, né? Isso, se você for puxar, né? Na Idade da Pedra, eu tenho aquela ideia daquele homem das cavernas que puxa a mulher pelo cabelo e vai... Você vê a ideia que a gente tem, a ideia cultural que você falou, né? Que é a ideia cultural que todo mundo tem quando você lembra do cara, do homem das cavernas. Então é uma coisa longínqua demais, mas assim, recentemente os movimentos feministas, que era para acabar com o sutiã, era para isso, para aquilo, claro que eu acredito que avançou, fez com que as mulheres avançassem, né? Mas o que tem que ser feito para avançar um pouco mais rápido, na sua opinião? Estamos falando, é claro, aqui do Brasil, por exemplo, onde nós tivemos até recentemente uma presidente mulher, e agora nós tivemos 2 candidatas, inclusive também mulheres, entre as principais, vamos dizer assim, né? Teve outras, mas as principais 2 mais protagonistas, mas que ficaram bem abaixo, né, da média aí. O que pode ser feito para agilizar, na sua opinião? Pergunta de R$1 milhão. Bom, eu tem que ter políticas públicas disso, tem que ter um posicionamento, seria também das empresas de programas de incentivo, esse tipo de coisa tem que existir, não adianta, porque senão não vai mudar, entendeu? Não vai mudar porque a gente já funciona em uma organização. Se nada é feito para alterar como isso funciona, como é que vai mudar essa organização? Por milagre, por acaso? Então, assim, tem muitas... Estudar o Brasil é uma loucura, estudar feminismo no Brasil é uma loucura. Eu brinco assim que você tem que ter muito senso de humor para estudar feminismo no Brasil, porque assim é um passo para frente, 15 para trás. É um vai e volta que é louco assim. Então a gente vê o que as mulheres, e aí não só o movimento feminista, mas o movimento de mulheres também, o que elas conseguiram décadas de 60, 70, 80, o que tem de conquistas importantes na Constituição de 88, assim, eu nasci em 85. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, quando eu nasci não tinha essa Constituição ainda, meu Deus, que país é esse que eu nasci? Eu fiquei impressionada, assim, de verdade. Então, e isso o que elas conseguiram nisso é muito grande, é muita coisa. Ao mesmo tempo que parece que é pouco, sabe? O reflexo social parece que ele não é tão forte assim quanto a gente gostaria, sabe? A mudança não é tão rápida. E isso, bom, que os pesquisadores falam, né? Sempre tem a ação e reação. Então, você tem um progresso muito grande, você tem depois, né, um retrocesso, uma caretice muito grande. Então, nesse pêndulo, a gente vai avançando, retrocedendo, avançando, retrocedendo. Então, como fazer para só avançar, eu não sei, mas com certeza passa por ações muito concretas de políticas públicas e de um posicionamento de uma ação muito concreta das pessoas que têm poder e dinheiro, de quererem mesmo mudar essa lógica, né? E não só da boca para fora. Eu te pergunto também, e falei na pergunta anterior, né, para que às vezes as mulheres... Eu tenho a ideia, a impressão de que as mulheres que muitas vezes não têm esse apoio
até social ou cultural, ou apoio governamental, que elas encontrem um caminho, entendeu? Quer dizer, qual seria o caminho? O primeiro caminho, vamos supor, ela está sofrendo agressões, seja onde for, dentro da casa, no trabalho, onde for. Quer dizer, talvez, na minha opinião, falte uma rede de apoio. Eu estou aqui te perguntando, mas eu estou dando meu pitaco na história aqui para dar um norte, vamos dizer assim, né? No sentido de haver mais redes de apoio para essas mulheres que, muitas vezes, querem sair das suas casas, mas, pelo fato de elas serem dependentes ainda nos anos 2022, muitas vezes dependentes economicamente dos maridos, dependentes emocionalmente também. E por que isso acontece? Né? Por que elas entram nessa roda, nesse ciclo que não se esgota nunca? Né? E muitas vezes elas precisam dessa rede de apoio, coisa que, na minha opinião, falta, né, no Brasil. Nós temos a Lei Maria da Penha, que eu acho que é muito importante, mas elas precisam de um apoio emocional, principalmente, onde ficar com uma certa tranquilidade. Bom, mas não sou eu o entrevistado, eu só quis dar um spoiler aí, como você falou, sobre aquilo que eu penso também, e pedir para você, agora, Ana Carolina, para a gente vai ter que encerrar, você falar do seu livro, onde as pessoas encontram, e deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Tá ótimo, obrigada, Renato. Mas olha só, eu ia responder rede de apoio, era isso mesmo que eu ia falar. Eu legal, ia dar a mesma legal. resposta. É rede de apoio, se você sabe que você tem uma rede, algo que vai te sustentar, mesmo que você esteja caindo do precipício, você se joga e vamos lá, essa rede te segura. Bom, então eu queria agradecer a essa participação, agradecer nossa conversa. Bom, falar que o livro Para Mulheres Porcas, Mal Vestidas e Descabeladas é um livro ganhador do PROAC, é um prêmio do governo do estado de São Paulo, então ele é um livro premiado, ele foi lançado agora dia 17 de setembro e, para minha alegria, ele está quase esgotando, e quando eu digo quase esgotando, é do tipo, tem 4, 5 exemplares que faltam para venda. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, o quanto esse livro ele teve recepção de mulheres e homens de diversos lugares do país. A gente vendeu para Amapá, a gente vendeu para o Rio Grande do Sul, então de norte a sul do país mesmo, para Brasília, para Mato Grosso, para Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, vendemos para um monte de lugar o livro, então eu estou muito feliz com isso. Caso vocês queiram comprar, ainda dê sorte de pegar antes de acabar essa tiragem, é só entrar no nosso site. Somos uma produtora artística independente, então o site é CIA Ruído Rosa, Companhia Ruído Rosa, né? ciaruidorosa.com é o nosso site. Então você pode entrar lá que você vai poder comprar ou pelo WhatsApp ou pela Amazon. Além disso, também tem a versão digital do livro. Então, caso acabe o livro físico e você queira ler os contos, você pode comprar o livro digital também, que está à venda pela Amazon e pelo Google também. Então, aí vocês podem entrar lá para comprar o livro. E a minha mensagem final é que, ainda que o avanço seja pouco do que a gente realmente gostaria, mas que em tempos tão estranhos, ruins, ameaçadores como o que a gente está vivendo, o lançamento desse livro me deu força para acreditar que podemos e devemos dialogar com mais pessoas em diferentes lugares, porque, como eu disse, o livro está sendo vendido para o Brasil inteiro e para pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros, e a minha alegria é cada vez que vem uma mensagem, uma mulher falando, eu sou uma feminista de 60 anos, uma menina de 20 anos falando, eu quero esse livro, uma outra falando, estou cobrando para minha irmã, esse livro, outra falando, esse livro é feito para mim, eu sou a verdadeira porca mal vestida e descabelada. Então, para mim, essa é a questão da arte, né? Quando a gente vê tantas pessoas se identificando e trazendo esse alívio por se verem identificadas, eu cumpri o que eu queria com esse livro, né? Que era trazer outras mulheres ali para que a gente possa olhar para outras referências e não mais só para a referência lá do homem da caverna puxando o nosso cabelo, né? Mas a gente ali sem precisar de homem nenhum puxando nada nosso. Então, eu fiquei muito feliz. Eu acho que apesar de tudo, um otimismo. E eu não sou uma pessoa muito otimista, hein? Então, apesar de tudo, uma esperança. Eu acho que queria deixar essa mensagem, acho importante nessa atual conjuntura. Sem dúvida. Agradeço demais, Ana Carolina, e a esperança é sempre importante, sim. Esperança com trabalho, né? Com ações
que é o que você está fazendo com o seu livro. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, o livro que é para todas as mulheres, né, Ana Carolina? E também para as mulheres. Para todas as pessoas, mas essencialmente para mulheres porcas, mal vestidas e descabeladas também, que é o tema, o nome do livro, né? E para todas as mulheres que também buscam saber isso, saber dos seus contos, e para toda a sociedade, para os homens também, que é fundamental. Bom, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá bom, Ana Carolina? Muito obrigada, Renato. Até mais. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua participação, sempre conosco aqui no Radar Paulista na TV, desejando uma ótima semana a todos, um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!